Canal Pretos FC no YouTube para falar da sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos 10 jogos realizados. Lembrando que Red Bull Bragantino e Galo já tem 7 jogos, porque foi um jogo adiantado na última quarta-feira. Palmeiras 2, Red Bull Bragantino 0. Grande vitória do Palmeiras. O Palmeiras foi melhor no jogo, mereceu vencer. Acho até que 1-0 seria mais correto, mas fez o segundo gol no final. Ganhou, foi a 9 pontos e o Palmeiras precisava dessa vitória para dar uma recuperada. O Red Bull Bragantino também tem 9, mas com um jogo a mais. Faz uma campanha abaixo do que todo mundo espera. Mas resultado correto para o Palmeiras e o Palmeiras começa a olhar um pouquinho mais para cima nesse início de brasileiro. Ceará 2, Flamengo 2. 2 gols do William Arão para o time do Flamengo. O Ceará empatou com o Nino Paraíba numa falha do goleiro Hugo. O Ceará eu achei particularmente que estaria numa posição mais avançada, hoje está na zona de rebaixamento. Lembrando que o Ceará fez um jogaço na estreia contra o Palmeiras e depois não conseguiu mais jogar bem. E o Flamengo é o grande fiasco até agora do Campeonato Brasileiro. Tem 6 pontos e está na beira da zona de rebaixamento, tem 6 pontos em 18 disputados. E aí tem alguma coisa a ser explicada aí, porque se os jogadores não querem o Paulo Souza, é mais um elenco que vai derrubar treinador, porque me parece que o Paulo Souza, assim na Série A do Brasileiro, não vai aguentar, mesmo que esteja bem na Libertadores da América e também na Copa do Brasil. Inter e Corinthians 2-2. Sobre a atitude do Rafael Ramos com o Edenilson, tem um outro vídeo meu aqui no canal que eu já falei sobre esse assunto. O jogo, um bom jogo de futebol no Beira-Rio, primeiro tempo do Inter, segundo tempo do Corinthians. Para mim até um placar correto, pelo que foi a partida. O Corinthians líder do campeonato com 13 pontos, segundo o Vitor Pereira, o time perdeu 2 pontos. Eu discordo, acho que ganhou 1 ponto. Assim como o Inter também ganhou 1 ponto, porque foi um tempo para cada time. É o que eu penso, né? Mas eu imagino que o Corinthians, cada vez bem treinado, melhor treinado pelo Vitor Pereira, e sempre com formações diferentes a cada partida, mas ainda assim mantendo um bom nível de atuação. O Internacional é aquilo que eu disse, né? Muitos jogadores chegaram ao mesmo tempo, não tem um time ainda, mesmo que o Mano Menezes seja um bom treinador, mas o Inter joga por 48 pontos. Para mim essa é a realidade do campeonato do Inter. Tivemos Galo 2, Atlético Goianiense 0, recuperação do Galo. O Galo que encostou no Corinthians, mesmo com um jogo a mais, 12 pontos contra 13 do Corinthians. E o Goianiense está na zona de abaixamento, hein? O Dragão com um mau início de brasileiro também, e demitiu o técnico Humberto Louser, mais um técnico que cai. Aliás, teve um pênalti escandaloso a favor do Dragão, um toque do Júnior Alonso dentro da área que a arbitragem não marcou. A arbitragem está mal. Daí tivemos Fluminense 2, Atlético Paranaense 1, mais uma vitória do Flu com o Fernando Diniz, e o Atlético Paranaense naquele tentando se encontrar, né? Mais uma mudança de técnico, a chegada do Filipão, jogadores ainda desentrosados, vamos ver, né? Mas o Atlético está estranho. E o Fluminense bem com o Fernando Diniz. São Paulo 2, Cuiabá 1, comentei o jogo pela Rádio Bandeirantes e a arbitragem operou o Cuiabá. O jogo estava 1-0 para o Cuiabá, um pênalti que não aconteceu dado a favor de São Paulo, aí o São Paulo empatou o jogo. Teve a expulsão do Jonathan Cafu, que para mim foi correta, a expulsão foi correta, e quando o São Paulo ficou com um jogador a mais, conseguiu chegar à vitória. São Paulo encaixa no G4, mas o nível de atuação ainda acho baixo, time que vive só de cruzamentos. Pode jogar bem mais do time do São Paulo. E o Cuiabá depois se demitiu o Pintado, que eu também não consegui entender. Agora está atrás de um técnico. O Cuiabá tem um time para não cair, mas não jogou nada, apesar de ter largado na frente contra o São Paulo. Tivemos vitória do Coritiba 1-0 sobre o América Mineiro, gol do Andrei, que não entendo como é que nenhum time grande de São Paulo contratou esse jogador, que estava no Vasco, e o Coritiba foi a 10 pontos, e o América tem 9. 2 times que vão lutar para permanecer, mas eu acho que o Coxa não tem time para cair, acho que vai ficar na Série A do Brasileiro. Avaí 1, Juventude 2, primeira vitória do Juventude com o meu amigo Eduardo Batista. O Avaí está fazendo uma campanha acima do que pode, eu imagino, está com 10 pontos. E o Juventude conseguiu sua primeira vitória, foi a 6, ainda está na zona de rebaixamento, mas precisava ganhar. Depois de ter caído na Copa do Brasil, onde não jogou absolutamente nada contra o São Paulo. Vitória importante do Juventude fora de casa. Tivemos Botafogo 3, Fortaleza 1. Olha o Botafogo aí, hein? Botafogo chegando ao G4 com 11 pontos, com o John Textor comemorando, empolgado com esse início do Botafogo. Ainda vou pedir um pouco de calma, porque é a chegada de um novo treinador, Luiz Castro, e o time para mim é um time absolutamente comum, mas bem treinado, e num campeonato tão equilibrado como é a Série A do Brasileiro, talvez o Botafogo possa pensar
em voos mais altos. E o Fortaleza, que está olhando para a Libertadores e para a Copa do Brasil, está com 1 ponto em 15. O Fortaleza tem 5 jogos. Está com 1 ponto em 15. O Grêmio ano passado chegou a ter 2 pontos em 24. E foi rebaixado, com um time melhor que o Fortaleza. O Fortaleza está com 1 em 15. Tá certo que o campeonato está mais equilibrado. Talvez a pontuação diminua para escapar do rebaixamento, né? Talvez com 40 tu escape. Ou com... Pode ser. Porque o campeonato está muito equilibrado. Mas é um início preocupante do Fortaleza, mesmo que o presidente Marcelo Paz entenda que as coisas estão corretas no planejamento da equipe. Fortaleza tem time para não cair, mas não pode brigar contra a pontuação baixa, né? 1 ponto em 15 disputados na lanterna. E aí tivemos para fechar a vitória do Goiás 1-0 sobre o Santos, pênalti que aconteceu. O Velasquez é zagueiro afoito, né? Cometeu um pênalti desnecessário em cima do Apodi. O Goiás venceu por 1-0, o Santos não jogou bem, com força máxima em campo. É que o Fabian Bustos deu uma olhada mais para o brasileiro em relação à Sul-Americana. Só que esse mesmo time que jogou contra o Goiás foi um time que correu muito, que teve muita força, muita intensidade no jogo da última quinta contra o Coritiba, eliminando o Coxa da Copa do Brasil. Foi um grande momento do Santos. Mas, na Série A do Brasileiro, fora de casa, o Santos não consegue pontuar. E pontuou contra o Fluminense, mas perdeu para o São Paulo e perdeu para o Goiás. Tem 10 pontos. O Santos está bem. Mas o Santos não pode se iludir, né? O Santos tem que fazer uma campanha consistente e, quem sabe, beliscar uma Copa do Brasil e uma Copa Sul-Americana. Agora tem 4 jogos em casa, né? 2 pela Sul-Americana e 2 pelo Brasileiro. Não sai da Vila Belmiro. É onde o Santos tem muita força jogando ao lado da sua torcida. Uma Série A com 27 gols marcados nesta rodada, com erros de arbitragem que não podem passar impunes, com o novo comando do Wilson Luiz Seneme, que pede que o VAR interfira cada vez menos. Eu também acho que o VAR não tem que interferir, mas em alguns lances capitais, assim, o que todo mundo viu que não foi pênalti, o árbitro tem que dar uma olhada, como foi esse pênalti marcado a favor do São Paulo contra o Cuiabá num momento importante do jogo. Não é que as pessoas não queiram que não consulte o VAR e depois pedem para consultar o VAR, não. Em alguns lances muito duvidosos e muito discutíveis, não dá para ficar apenas com a decisão de campo, mesmo que a gente peça que o VAR interfira cada vez menos. Só que tem alguns lances absurdos que a arbitragem marca que o VAR precisa entrar. A expulsão do Jonathan Cafu, para mim, o VAR entrou com correção, certo? Foi bem expulso. No pênalti, o VAR não entrou. E o árbitro ficou com a decisão de campo equivocada. E outros erros também já aconteceram em outros momentos da arbitragem brasileira. É isso. Canal Pretes FC do YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.